Ali eu estava estudando para uma competição desleal, porque o vestibular ele é desleal. A gente tem medidas afirmativas que tentam diminuir o grau de deslealdade, né, num exame desse, né? Mas eu não sou dessa época, eu não sou do exame da época do Enem, eu sou FUVESTão mesmo, né? E 2 fases de FUVEST. E era assim, se você batesse na nota de corte, esquece que você não ia passar. Eu lembro do meu ano a nota de corte foi 117, eu fiz 130 e justamente esses 2 anos, o primeiro ano, meu pai, ele passou me ensinando a estudar. Eu não sabia estudar, Igor, eu sabia passar de ano, cara. Eu sei exatamente o que você tá falando, cara. Aí no segundo ano, aí pá, foi diferente. Mas só para concluir essa ideia da academia. Então, quando eu cheguei em São Paulo, o que eu fazia? Eu treinava, estudava. Foram 2 anos, eu não saí. Eu não tinha amigos. Eu não namorei. Meu problema era passar em medicina. E o meu pai que falava para mim isso, bunda na cadeira. Tô mentindo? Ele falava, filho, é bunda na cadeira. E tinha uma coisa, eu acho que no teu modo de estudo... Olha, valeu a noite, viu, essa conversa vossa? Tinha uma coisa no método que o Paulinho desenvolveu para estudar, que era um capricho extremo ao escrever. Então, isso, aliás, porque isso é muito importante, porque o que é escrever, no caso da física, da química, das ciências naturais, é você usar símbolos, e estes símbolos têm uma lógica interna. Quando você escreve uma equação, você escreve alguma coisa, não dá para você escrever aquilo como um rabisco. Aquilo é uma imagem da sua mente pensando. A sua mente pensa daquele jeito. Alguém aqui é músico, por exemplo? Não. Você não escreve uma pauta musical mal feita para alguém tocar. Você escreve muito bonitinho, muito caprichado, e aquelas notas estão nos lugares corretos. Porque senão o outro camarada não consegue tocar aquela melodia. Assim também, eu percebia na forma dele estudar, né, um capricho extremo ao escrever. E é um capricho que você guarda até hoje, ao fazer as coisas quase caligraficamente. Duvido, ele é médico. E é uma coisa louca a letra dele. Pode, às vezes, ser difícil, uma coisa, mas o capricho do sujeito, que meus 2 filhos têm isso. Você pega um caderno seu ou do Guilherme, é um capricho absoluto. O que significa isso? Significa que ele está reproduzindo ali a forma como a mente dele está pensando. A mente dele não está pensando uma confusão. Está pensando aquele negócio bem arrumadinho. A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas. E isso esse é ano, fundamental. o que foi muito valioso para mim é que esse ano, né, tem 2 coisas que foram muito valiosas para mim, que eu aprendi com você, ou com o senhor. Né? Sempre chamei você de senhor. Chama de senhor. Eu sou dessa época. Aí eu comecei a ter esse mau hábito de chamar ele de você, porque a minha filha chama de você. Pai, você? Mas tá tudo bem, né? Quando é que ela te parou de chamar de papai, cara? Ela me chama até hoje ela me chama de... Cara... Quando a Carol me chama de pai, eu fico, putz, eu gostava quando chamava de papai, mas eu só penso. Não, a Clara, ela tem 12 anos, ela chama de papai até hoje, a Duda me chama de paps até hoje. Né? É porque ela é mais resolutiva. Entendi. Ela simplifica as coisas. A Clara é mais docinha. Ai, papaizinho. Né? E a gente tinha aquela situação naquele ano que ele percebeu que eu tinha que entender 2 coisas. Né? A primeira coisa, meu problema não era saber química, física, matemática, mas o problema é saber como que eu ia guardar isso daí na minha cabeça. Ele sacou na hora que eu não sabia estudar. E ele teve que ter muita paciência, que é outra coisa que meu pai me ensinou, né? Uma terceira coisa que hoje eu consigo ver, né? Que é a didática. Né? Você não aprende do dia para a noite. Então ele teve a extrema paciência de ir esperando eu testar, errar. Então, Paulinho, faz assim. Aí eu testava, errava. Paulinho, faz assim. Eu testava, acertava. Paulinho, é assim. É isso que é a função, né, o que eu entendi com ele, que era a função de como ser pai. Hoje, parênteses, né? Meu pai nunca foi tão importante para mim quanto ele é hoje. Porque ele me ensina a ser um bom pai para minhas filhas. Né? E é um desafio, porque eu tenho uma filha na faculdade e uma filha no colégio. Né? Você vai ter filha grande, você vai ver como é que é isso desafiante. E eu tenho de norte ele, não só o que ele fez, né? Porque aquilo que ele fez para mim naquela hora. Né? As minhas filhas,
elas supostamente elas são melhores do que eu, né? Já são, ainda bem. Mas também é por influência dele ter sempre me ensinado a seguir adiante. Quando eu tenho uma dificuldade como pai, eu corro pro meu pai. Não tenha dúvida. Ele é o melhor pai que eu conheço. E é assim que a gente faz. A segunda coisa que ele me ensinou foi quando eu passei no vestibular. Ele fez só uma pergunta para mim. Ele me perguntou: o que você teria feito se você não tivesse passado? E eu lembro, a gente estava no carro conversando. A gente tinha acabado de fazer a matrícula na faculdade. Estava chegando em casa. E eu não sabia responder a pergunta e eu comecei a enrolar. Eu falei: não sei, né? Eu acho que ia fazer isso, aquilo. Ele falou: não, nada disso. Você ia fazer de novo. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Exato. Sinal da inteligência que ele falou, né? Então, as suas perguntas são relevantes, os seus raciocínios, eles são precisos. E o que ele me falou foi: você vai fazer de novo. E isso foi a primeira lição de resiliência que eu tive. É verdade, eu ia fazer de novo. Não era uma pergunta que eu teria que pensar. Eu não ia trabalhar no dia seguinte, porque eu queria fazer medicina. E se eu queria fazer medicina, o caminho era exatamente esse. Era o que tinha que ser trilhado. Eu saí de 0 de matemática, 0 de física e 0 de redação no primeiro FUVEST. 0? 0. Eu zerei. Eu não estava pronto para fazer uma prova. Uma coisa, Igor, é você saber matemática. Outra coisa é você fazer uma prova de matemática. Outra coisa é você prestar um concurso onde matemática é solicitado. É isso que as pessoas precisam entender quando elas têm um desafio de uma prova pela frente. Elas estão num concurso. Não interessa quanto você sabe. Interessa quanto você consegue efetivamente utilizar aquilo naquele momento. E aí eu fui. É muito interessante e muito verdade, cara. Porque quando eu fui fazer o ensino médio, meu pai e minha mãe encheram meu saco que queria que eu fizesse escola técnica. Aí eu fiz prova lá no Rio pra FAETEC, acho que até mudou de nome, que era as escolas técnicas do estado. Qual a profissão dos seus pais? Cara, nenhuma. Meu pai ele trabalhou um tempo fazendo silkscreen, imprimindo camisa. Mas eles tinham uma visão muito interessante. Eles queriam muito interessante. Que na cabeça deles eu teria seria empregado mais fácil. Mas eu vou te contar como termina essa história. E aí eu fiz a prova, fiz pra FAETEC, fiz pro Cefet, que era a federal. Cefet. Não passei pro Cefet, fui pra FAETEC. Passei pra FAETEC, no estadual. Aí, só que eles falam assim: putz, cara, tu tinha que fazer a federal. Aí eu fiz a prova de novo e aí passei. E o interessante é que na minha primeira experiência eu percebi que eu precisava saber fazer aquela prova. Exatamente. Eu tinha que saber, não era mais importante era, eu preciso saber fazer essa prova. Aí eu comecei a pegar as provas passadas, entender como era a prova, para poder fazer a prova. Isso a gente é muito parecido. Porque também uma das coisas que eu fiz... E eu passei pro Cefet depois. Exatamente. Você fez o Cefet? Só para terminar, então, eu fiz o Cefet, era técnico de eletrotécnica mais o ensino médio. E quando eu descobri que a eletrotécnica não tinha nada a ver comigo, especialmente porque tinha muita matemática, eu saí fora. Meu pai o problema é o seguinte: o que os teus pais te disseram, eu diria hoje para qualquer jovem, pensando na qualidade, no mínimo frágil, do nosso ensino médio, os teus pais te deram a melhor oportunidade possível de você fazer um ensino técnico que é um bom ensino. E muito melhor do que aquele ensino tradicional do colegial aí, ou do ensino médio, que é uma catástrofe no Brasil. Não é? E eles te deram um caminho correto, independente do que você fosse fazer depois. Meu pai e minha mãe ficaram putos. Independente do que você fosse fazer depois. Não, eu passei uma das coisas que me ajudou a passar na faculdade foi entender que era um concurso. E aí eu peguei os 10 anos de FUVEST pregresso e respondi prova por prova. Cada final de semana eu fazia uma prova. Então, durante 10 semanas, né, eu fui fazendo isso. E isso me mostrou uma coisa muito importante, que a forma das pessoas perguntarem sobre conhecimento era finita. O resultado, qual foi? Na época, como é que era a FUVEST? A gente tinha 20 perguntas de cada matéria, exceto português e inglês. Se não me engano, português eram 26 perguntas e inglês eram 14. Né? E eu tinha zerado matemática e física, eu fiz 17 de 20 em física e fiz 19 de 20 em matemática. Porra. Pô, saí de 0 para 9,5, 0 para 8,5.
Cara, assim, quando você sai de 0, 1 é mais que nada, né? Agora, aí já é um aumento infinito, né? E isso pra mim foi importante, porque... Ó, o físico, E aí você entende das coisas que você precisa providenciar para sua vida. Tem coisas que você precisa saber porque você precisa saber. Tem coisas que você precisa saber resolver. E tem coisas que você precisa conhecer para conseguir conhecer outras coisas. O saber é uma coisa que, na minha vida, né, ela tem muita interferência das influências que eu sofri dos meus pais, porque, além de ver ele sempre trabalhando, meu pai era um homem que sentava numa cadeira, ficava 16 horas sentado resolvendo matemática. E você fala das conversas. E o dia que ele sentou para mim e falou assim, tem uma física que é uma física sem matemática. Eu falei, oi? Se você acha que física com matemática é difícil, você precisa ver física sem matemática. A coisa aí é hardcore. Aí, meu amigo, a coisa fica complicada. E o que a gente precisa, sei lá, para quem vai fazer vestibular, né, você precisa entender isso rápido. Né? Ali não é a disputa de quem sabe mais. Ali é a disputa de quem sabe resolver a prova. É verdade. E você só vai saber resolver essa prova se você conhecer a maneira finita que as pessoas têm de perguntar um assunto. Chega uma hora que, Igor, o máximo que o cara pode fazer é fazer a pergunta começando do contrário. Ou vai ter uma hora que ele vai ter que perguntar a pergunta com a língua do P, porque não tem como perguntar mais a mesma coisa. É só a mesma coisa. E eu vejo que as pessoas que elas demoram muito para passar nos exames, não é porque elas não são incapazes, não é porque elas não são inteligentes, é porque elas ainda não sacaram que, primeiro, elas estão num concurso. E segundo, elas não interessa o que elas acumulem de saber, elas têm que saber como elas têm que resolver. Isso são coisas diferentes. Alguém que saiba muito, ela até consegue resolver alguns problemas, mas alguém condicionado vai fazer esses problemas muito mais rápido. E qual o problema da prova do vestibular? Ao meu ver, de quem passou? Para vestibular, eu passei no vestibular, eu passei na prova da residência, eu passei no exame de especialidade. Né? A minha vida foi fazer prova uma atrás da outra. Foi prestar concurso um atrás do outro. Que quando você tem uma prova dessa na sua frente, o teu inimigo não é o seu não saber, é o tempo. Se a gente tivesse tempo suficiente, se você pegasse a prova, por exemplo, e colocasse ela, em vez de 4 horas, colocasse 8, as notas de todos os alunos aumentariam. Porque o sujeito, ele teria... O que ele vai fazer com o tempo livre? Ele vai rever o que ele está fazendo. Que foi uma das coisas que meu pai me ensinou. Terminou a prova antes? Reveja. E eu fiz uma escala daquilo que era, aquilo que eu assinava, aquilo que eu sabia com certeza e aquilo que eu tinha dúvida. E o que melhorou dramaticamente de um ano para outro? Como eu tinha feito todas as provas, eu resolvi a prova muito mais rápido. Eu tinha 4 horas, eu resolvi em 2 horas, 1h50. E quando eu terminava em 1h50, o que eu fazia? Eu revia todas as questões que eu tinha dúvida. E assim, né, isso são coisas que às vezes o sujeito compra curso, como passar? Cara, é simples, é isso, é esse 1 minuto e meio que você precisa saber.